Fala galera, beleza? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Dia sangrento hoje no Ibovespa, né? A gente consegue perceber o mercado totalmente em pânico, né? Ainda não chega a ser a situação que a gente chegou a presenciar no Corona Crash, né? Mas a gente consegue perceber uma divergência no cenário do mercado, né? Hoje o S&P fez máxima histórica. E o nosso querido mini índice fez a mínima do ano, né? Então, tudo isso acaba sendo impactante, né? De certa forma. A gente conseguiu renovar a mínima do ano, a mínima que antes estava aqui na casa dos 107, né? A gente conseguiu renovar a mínima hoje, né? A gente quebrou essa parede e fez mínima aqui no 106.565. E o gráfico do Ibov aqui pelo, pelo, pelo gráfico diário não está muito bonito, né? A gente consegue perceber um movimento aqui de tendência, né? Um movimento claro aqui. E aqui ele fez um padrão de correção também complexo, né? O famosinho ABC. E vai tudo depender da forma que o mercado vai fechar amanhã, tá? Dentro do meu entendimento do mercado, né? O que eu consigo enxergar aqui dentro dessa movimentação? A gente percebe, né, o mercado no gráfico semanal testando a região desse fundo aqui. E é esse fundo aqui que vai determinar se o mercado ele vai continuar no movimento de alta ou se ele vai começar a buscar movimentos um pouquinho mais baixos, né? A gente tem a região aqui da média de 200, né, por volta dos 100 mil pontos, né, que também coincide com a região desse último fundo aqui, por volta dos 95 mil pontos, tá? A gente tem esse topo intermediário aqui, né? Ele é o topo que marca metade do movimento, né? Se a gente pegar todo esse movimento aqui, ó, ele marca mais ou menos a metade dele. Então é um movimento importante, é uma região importante aqui também, região dos 103, 105 mil, tá? E vai depender mesmo se o mercado fechar aqui amanhã ou não, tá? Se o mercado fechar abaixo do 107 e não acontecer nada com relação à política, né? Não acontecer nada muito uau, a gente consegue perceber um espaço para o mercado vir buscar regiões um pouco mais baixas, né? Se a gente vê aqui, né, eu comecei aqui olhando o valor econômico, a gente percebe uma notícia aqui no mercado da demissão, né? O pessoal pedindo a saída, né, da equipe econômica, né, do Paulo Guedes, né? E dependendo da forma como o mercado interpretar essa notícia amanhã, a gente pode perceber uma agravação ainda maior desse movimento de queda, né? Então, assim, dentro do que eu consigo enxergar pelo gráfico semanal, essa barra aqui, ela pode ser tanto uma barra de ignição de movimento quanto uma barra de exaustão, dependendo da forma como ela fechar aqui, tá? Então, amanhã vai ser um dia crucial, assim, para a gente conseguir identificar um pouco melhor o rumo do Ibov, mais para médio e longo prazo, ok? Com relação à análise dos tempos, né, a gente consegue perceber aqui no gráfico de uma hora, tá? Dentro do gráfico de uma hora, a gente tem a última região de resistência, né, sendo como essa região aqui, né, que foi basicamente a região que fez a congestão, né, no início do dia de ontem. Então, ontem, no caso, dia 20 de outubro, tá? Essa congestão aqui, ela é um ponto de resistência relevante, tá? A gente tem essa região aqui de novo do 110 mil, tá? Ela é uma região que segurou hoje, novamente, tá? Ela fez aqui essa presença hoje e é um forte candidato também a ser uma trava de movimentação no dia de amanhã, tá? Então, a gente está com uma forte tendência, né, de baixa aqui no gráfico, né? Vou colocar aqui
essa linha roxa que representa para mim o topo importante aqui do gráfico de 10 minutos. Então, para mim, a região de importância é essa daqui, ok? Então, coincide, né, com a região dos 110, 111 mil pontos, tá? Então, aqui região dos 110, perto dos 111, né? Essa região aqui é uma região importante para o gráfico dar continuidade para o movimento de baixa. Se ele começar a trabalhar aqui acima, rompendo a média de 200 também, rompendo essa região, aí sim a gente consegue pensar novamente no movimento de alta, tá? De novo, ele veio para a região de suporte aqui do gráfico de 4 horas, gráfico semanal, né, gráfico diário, e a gente percebe que o mercado ele conseguiu romper, né, essa região, ok? Ele conseguiu romper essa região. No entanto, o que acontece? Vai depender da forma como essa barra aqui ela encarar esse movimento. Então, se o mercado não conseguir fechar aqui acima dessa barra, né, e ela ficar predominante aqui, ele ficar nesse range aqui, a probabilidade é que a gente veja uma continuidade de movimento para baixo, tá? Então, essa barra elefante aqui, ela tem que mandar o movimento. Se ela não mandar no movimento, a chance da gente ver uma possível armadilha aqui, né? O que seria a armadilha? Seria o rompimento do fundo com a descontinuidade de movimento. Então você rompe um fundo de importância, né? Que é esse fundo de origem para todo esse movimento de alta, e aí o mercado não dá continuidade nesse movimento, reverte essa barra aqui, e aí sim, se ele romper esse topo aqui, que foi o topo de origem, né? Romper a região dos 116 mil, aí sim a gente consegue pensar no movimento um pouquinho melhor, mais para o longo prazo, ok? Notamos também que a nossa média de 200 está inclinada forte aqui para baixo, a média de 20 também está inclinada forte para baixo. Então são indicadores também que auxiliam, né, embasam a nossa leitura do gráfico. Então o mercado está totalmente, né, voltado para a queda. A gente consegue perceber aqui um movimento bem forte para baixo. Então a ideia é que esse movimento dê continuidade, tá? Dependendo da forma como o mercado reagir à notícia amanhã, se o mercado lá fora vai falar mais alto. A gente também tem a data de vencimento, né, para a Evergrande pegar e fazer honrar os compromissos, né, de dívida que ela tem. Então isso vai acontecer, se eu não me engano, nesse final de semana. Então o mercado às vezes pode entender isso como uma incerteza e pode começar a realizar lucros lá fora. Se a gente pegar o mercado lá fora, como eu falei hoje, o índice S&P 500 renovou máxima histórica, né? E em função dos do pedido de seguro-desemprego ter vindo melhor do que o esperado, ok? Bom, com relação à parte técnica mesmo, né, o mercado aqui está em tendência de baixa, né, é nítido pelo gráfico de 10 minutos. Se a gente pegar aí para o gráfico de 5 minutos também, tendência de baixa, tá? A gente consegue perceber toda essa movimentação aqui. O mercado ainda não rompeu o topo de importância. Qual que é o topo de importância aqui? É essa regiãozinha aqui, tá? Essa regiãozinha aqui. E o mercado está lateralizando, né? Aqui abaixo dessa região, né? Aqui ele está formando um padrão de deriva, né? Tem uma derivinha aqui. Então, isso aqui também dentro de um intérprete de alguns pode ser interpretado como spike channel, tá? Isso dentro do gráfico de 2 minutos fica um pouquinho mais claro, né? Esse tipo de movimentação, tá? Então aqui a gente tem o spike channel, a gente tem o afunilamento das médias, tá? Para quem como eu falei, o meu operacional ele é voltado para a técnica do Oliver Velez, né? Então a gente tem uma situação de Fab 4 aqui, uma das melhores situações de Fab 4. No caso, a gente tem a média de 200 congestionando, a média de 20 também chegando para dentro dessa movimentação. E a gente consegue perceber também uma congestão do gráfico, né? Como é um padrão de deriva, né? O mercado está subindo, só que subindo meio lateral. Tem uma forte chance desse movimento se ele pegar e abrir aqui abaixo, dar continuidade aqui para o movimento de baixa, ok? Então a gente tem uma pequena trava aqui, que é a linha inferior do gráfico de 4 horas. Como eu falei, a gente ainda precisa romper essa região
da linha roxa aqui, né, a região máxima aqui seria o nosso termômetro para o movimento de baixa, mas por enquanto o gráfico em tendência de baixa, tá? Se a gente pegar e trazer, se a gente pegar e olhar aqui, por exemplo, o gráfico do dólar, né, o que que a gente consegue perceber? Ah, a gente tem essa regiãozinha aqui, ó, que é essa região de fundo de importância aqui para o dólar, tá? O dólar ele tá fazendo um movimento de alta, beleza? Então a gente tem que ficar atento aqui. Esse aqui é o gráfico de 5 minutos. No gráfico de 10 minutos fica mais claro o tipo de movimentação na qual eu estou me referindo. Eu vou até marcar aqui com uma linha roxa, tá? Então, fazendo a marcação aqui, o que que a gente consegue perceber? Esse aqui seria o fundo de importância. Então, dentro dessa região aqui, o mercado ele pode fazer toda a zona dele e ainda assim continuar subindo. Dentro do gráfico de uma hora, acredito eu que esse fundo seja o fundo de importância. Vamos dar uma olhada. Estava certo. Então, o fundo de importância aqui dentro do gráfico de uma hora é esse aqui, né? Então, essa região aqui, ela é de extrema importância para a gente, tá? É uma região na qual o mercado ele pode vir testar, né? Para ver se ele busca regiões de movimentação um pouquinho menores ou então ele resolve buscar níveis maiores de preço, ok? E dentro do gráfico de 4 horas, nosso fundo de importância, ele se torna esse fundinho aqui, ok? Então, é um fundo importante aqui dentro do gráfico de 4 horas. E como a gente consegue perceber, eu estou marcando só fundo. Isso quer dizer que a gente só está em tendência de alta em praticamente todos os tempos gráficos, tá? Por que eu não vou marcar tempos gráficos ainda maiores? Porque para day trade isso não se torna tão pertinente, tá? Talvez um auxílio de um tempo gráfico maior venha para a gente descobrir o próximo nível de resistência, né? Na qual é o nível que ele marcou em abril, né, desse ano, que foi essa regiãozinha aqui, tá? Essa regiãozinha aqui, ela foi a origem de toda essa movimentação aqui, né? O Oliver chama esse movimento aqui de baleia, né? Você tem a baleia completa, que seria o movimento 1, 2, 3 do mercado, né? Então ele sempre faz o 1, 2, 3, né? E geralmente ele tende a fazer um movimento reverso. Não que o movimento reverso signifique que vai ser uma reversão de tendência, uma reversão total de movimentação, né? Ele pode ser simplesmente um simples pullback e aí dá continuidade de novo na tendência, tá? Então aqui pelo gráfico diário no dólar, o que a gente consegue perceber? Perdão. A gente consegue perceber essa regiãozinha de resistência aqui. Então a região aqui dos 5.750 mais ou menos, tá? É uma região forte de resistência. A gente né? A gente fez um gap aqui de alta, fez um padrão de indecisão. Então, dentro do intérprete de alguns, né? Quando acontece esse tipo de situação, você tem a possibilidade de um movimento contrário, tá? Mas dado o contexto, dado tudo que está acontecendo no mercado, é sempre bom ir com um tipo de leitura mais passiva dentro do mercado, tá? Então, qual que seria a leitura passiva, né? Você operar tempos gráficos um pouquinho menores, né? Tempos analíticos um pouquinho menores, no gráfico aqui de 10 minutos, e entender que se o gráfico continuar aqui acima, a gente ainda tem a possibilidade do movimento de alta, tá? Se o gráfico começar a atuar aqui embaixo, aí a gente tem espaço aqui para testar essa regiãozinha aqui, tendo uma pequena trava aqui na média de 200, que coincide com a região desse topo aqui intermediário, tá? Então, com relação à análise do índice e do dólar, é isso. Ok, então a gente percebe o índice subindo forte, né? Subindo forte, perdão. O índice caindo forte, o dólar subindo forte, tá? Já está um pouco tarde essa gravação aqui. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de novo aí da análise. Espero que essas análises estejam clareando a visão de vocês. Fico aberto a dúvidas, sugestões e desejo para vocês um ótimo pregão, tá? Enfim, qualquer coisa aí, é só chamar. Forte abraço, até mais.